Meu nome é Aurora, e minha história começa com algo que eu sempre considerei normal, mas que, com o tempo, se revelou uma enorme armadilha. Durante anos, fui a responsável por todas as contas da casa. Sempre paguei as despesas, cuidei das finanças e garanti que tudo estivesse em ordem. Eu nunca reclamei, porque achava que era minha obrigação ajudar, já que meus pais, Miguel e Dalva, não tinham uma situação tão confortável assim. Mas, ao longo dos anos, notei uma sensação crescente de sobrecarga. O trabalho, a casa, as contas, tudo ficava sobre meus ombros. Não parecia ser justo, mas eu engolia, com a esperança de que, um dia, as coisas mudariam. Na virada do ano, tudo mudou de forma inesperada. Eu estava em casa, esperando para celebrar o ano novo com meus pais, quando, de repente, Miguel e Dalva apareceram com Júlia, minha prima do interior, e seus 2 filhos pequenos, Enzo e Lorenzo. Eles estavam com as malas e pareciam completamente à vontade, como se soubessem que aquele seria o novo lugar deles. Aurora, querida, essas são Júlia, Enzo e Lorenzo. Eles ficaram sem um lugar para ficar, então resolvemos trazê-los para cá por uns dias, explicou minha mãe, Dalva, com aquele sorriso de sempre, sem perceber o impacto da situação. Eu, surpresa, apenas acenei com a cabeça, tentando não demonstrar o desconforto que já começava a crescer dentro de mim. A casa já estava apertada, e eu sabia que minha vida particular já estava se tornando mais complicada com a chegada deles. Não contei nada na hora, porque queria manter a paz e não parecer ingrata. Os dias seguintes foram difíceis. Júlia era uma pessoa de boas intenções, mas muito dependente. Seus filhos, Enzo e Lorenzo, eram travessos e bagunçavam tudo. Minha casa, que sempre foi um espaço onde eu me sentia tranquila, agora parecia um campo de batalha. A comida desaparecia rapidamente, o que eu tinha organizado estava fora de lugar, e, além disso, eu já estava exausta com o trabalho. Apesar de tudo, mantive a calma. Eu sabia que esse momento não duraria para sempre. No fundo, eu acreditava que, com o passar do tempo, tudo voltaria ao normal. Porém, o que eu não esperava era o que aconteceria após eu decidir sair por alguns dias. Quando voltei, a casa estava ainda mais bagunçada. Fui ao meu quarto, mas, para minha surpresa, Júlia, Enzo e Lorenzo haviam se instalado lá. Não só estavam ocupando meu espaço, como também mexiam em tudo. Eu estava estressada, sem saber o que fazer. Tentei manter a compostura, mas não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Aurora, eu sei que você precisa descansar, mas precisamos de mais espaço. Seus pais têm sido tão generosos com a gente, e o quarto de vocês é tão grande e confortável, disse Júlia, sem o menor sinal de constrangimento. Eu não sabia como reagir. Não queria causar uma briga, mas sentia que algo estava muito errado ali. Acabei saindo de casa para dar um tempo, pensando que as coisas se resolveriam quando eu voltasse. Passei alguns dias fora de casa, tentando colocar minha mente em ordem. Eu sentia uma mistura de frustração e cansaço, mas ao mesmo tempo tentava ser racional. Não queria que minha relação com meus pais e minha prima se deteriorasse por causa de uma situação temporária. Afinal, eles eram da família, e eu sempre fui a pessoa que tentava manter a harmonia. Mas quando voltei, a sensação de desrespeito foi imediata. O quarto que eu costumava chamar de meu agora estava tomado. Não havia mais nenhum espaço para mim, e, pior ainda, quando entrei na sala de estar, notei que o comportamento de todos havia mudado. Júlia estava cada vez mais à vontade, enquanto meus pais pareciam cada vez mais confortáveis com a situação. A casa, que antes era minha, agora parecia ser deles. Meu pai, Miguel, se aproximou de mim com um sorriso forçado, como se nada tivesse acontecido. Aurora, querida, já que você voltou, é bom que entenda que temos algumas mudanças por aqui. Júlia e os meninos precisam de mais espaço, e você, bem, pode continuar com seu trabalho e se acomodar em outro lugar, né? Ele disse, sem ao menos demonstrar um pingo de consideração. Eu fiquei em silêncio, sem saber o que responder. A frustração estava a ponto de transbordar, mas eu sabia que não podia fazer uma cena. Respirando fundo, dei um sorriso amarelo. Claro, pai. Se eles precisam de mais espaço, não tem problema. Respondi com um tom que escondia a raiva crescente em meu peito. No fundo, sabia que tinha que agir, mas não sabia ainda como. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente.
Eu, que sempre fui a responsável pela casa, agora sentia que havia perdido o controle de tudo. Quando as contas começaram a chegar, meu desespero só aumentou. Até que um dia, após um período de silêncio, a situação explodiu. Meu pai me ligou. Quando vi o nome dele na tela, sabia que seria algo sério. Eu não estava preparada para o que viria a seguir. Aurora, sua mãe e eu precisamos conversar com você. As contas estão acumulando, e você precisa ajudar com tudo isso. Já passamos do nosso limite. Como é que você vai fazer para nos ajudar? Disse meu pai, com uma autoridade que nunca me pareceu tão dura. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Eles queriam que eu pagasse as contas de uma casa que não era mais minha? Eu, que havia dedicado tanto para manter tudo em ordem, agora era tratada como se fosse responsável por algo que estava completamente fora do meu controle. Sem hesitar, tomei a decisão que, desde o início, sabia que era necessária, mas que demoraria a tomar. Respirei fundo e, com toda a calma que consegui reunir, disse: eu não vou pagar mais nada. Essa casa não é mais minha responsabilidade, e eu não tenho mais que arcar com as consequências das decisões que vocês tomaram. Júlia e os filhos dela estão aí, ocupando meu quarto, e, além disso, vocês sabiam que eu estava insatisfeita com isso, mas ignoraram. Não vou mais pagar as contas dessa casa. A resposta foi imediata, mas não tão rápida quanto eu imaginei. Meu pai ficou em silêncio, mas pude ouvir o fundo de sua voz trêmula, como se ele estivesse tentando entender o que acabará de ouvir. Aurora, você não pode fazer isso. Somos sua família. Ele começou, mas eu o interrompi. Não sou mais responsável por tudo aqui. Vocês tomaram decisões sem pensar em mim, e agora terão que lidar com as consequências. Desliguei o telefone sem esperar mais explicações. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa, mas a dor e a raiva ainda estavam bem presentes. Algo precisava mudar. Os dias seguintes foram um verdadeiro turbilhão. Eu ainda estava tentando digerir tudo o que havia acontecido e como, de repente, me vi sozinha nessa história. Meu pai e minha mãe não haviam me ligado novamente depois da conversa, e Júlia, sem a menor noção do que estava acontecendo, continuava a viver na casa como se fosse o lugar dela. Na manhã seguinte, me arrumei para sair, determinada a não ceder à pressão. Mas o telefone tocou novamente. O número de Miguel na tela era um lembrete do peso da situação. Não queria mais conversar sobre o assunto, mas, antes de desligar, pensei que talvez fosse a última chance de resolver tudo de uma forma mais tranquila. Respirei fundo e atendi. Aurora, precisamos resolver isso, querida. Não podemos ficar assim. Seus pais estão preocupados, e Júlia e os filhos dela realmente precisam de ajuda. Você sabe disso, disse meu pai, com um tom de quem já não sabia mais como lidar. A dor de ouvir isso foi quase insuportável. Eles estavam tão envolvidos em suas próprias preocupações que mal viam o quanto estavam me sufocando. Eu me sentia traída, mas também sabia que não podia continuar permitindo que isso acontecesse. Eu já falei, pai. Não vou pagar mais nada. Se eles precisam de ajuda, devem procurar outra solução. Eu já fiz a minha parte durante todos esses anos. A resposta dele foi uma tentativa de me fazer voltar atrás, mas eu estava decidida. Você não pode fazer isso. Você sabe que somos uma família. Isso é um peso muito grande para nós. Ele insistiu, mas eu interrompi. O peso não é só de vocês. Eu também carrego minhas responsabilidades, mas preciso que respeitem os meus limites. Quando seus filhos chegaram, minha vida virou de cabeça para baixo. Agora, eu preciso de um tempo para cuidar de mim. Eu estava falando a verdade, e a cada palavra, a raiva dentro de mim se dissipava um pouco mais. Eu sabia que era hora de agir de forma mais firme e que não poderia mais ser a pessoa que sempre abria mão de suas próprias necessidades. Depois de desligar, tomei a decisão de mudar as coisas de forma mais drástica. Minha relação com eles estava desgastada, mas eu tinha certeza de que precisava me afastar para, assim, finalmente encontrar minha paz. Decidi alugar um apartamento pequeno, um lugar só meu, onde pudesse refazer minha vida e sentir que estava no controle novamente. Eu sabia que isso não resolveria tudo de imediato, mas era um começo. Era o primeiro passo para recuperar minha liberdade e minha dignidade. Quando fui buscar meus documentos na casa,
encontrei Júlia na cozinha. Ela parecia não ter ideia do que estava acontecendo. Aurora, você vai sair? Não vai ficar para o ano novo? Ela perguntou, com um sorriso inocente. Eu a olhei nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Eu não estava mais tentando agradar ninguém. Não estava mais tentando manter as aparências. Respirei fundo e disse: eu vou sair, Júlia. Vou encontrar meu próprio espaço, e você e seus filhos terão a casa para vocês. Não tenho mais como ajudar. Ela ficou em silêncio, sem saber o que dizer, mas eu já sabia que essa era a melhor decisão para mim. Quando saí de casa, percebi que, finalmente, estava tomando controle de minha vida novamente. A sensação de liberdade foi indescritível. Eu tinha me perdido tentando agradar aos outros, mas agora estava me reencontrando. Eu sabia que minha decisão de me afastar seria difícil, mas não imaginava o quanto seria difícil lidar com as consequências imediatas. Quando me mudei para o apartamento, a sensação de alívio era imensa, mas logo veio o vazio. Eu estava sozinha, sem os resquícios de uma casa que não era mais minha, e sem o conforto de saber que estava fazendo a coisa certa para todos os outros. Mas ao mesmo tempo, essa solidão me dava espaço para refletir sobre o que eu realmente queria. Nos primeiros dias, pensei que minha atitude poderia trazer algum tipo de mudança na relação com meus pais e com Júlia. Talvez eles percebessem o quanto eu havia feito por todos e voltassem atrás. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Meu celular não parava de tocar. Primeiro, foi minha mãe. Depois, foi Júlia. E por último, meu pai. Eles começaram a me cobrar, pedindo explicações sobre minha decisão, sobre o que estava acontecendo e, claro, exigindo que eu voltasse para casa. Aurora, não está na hora de parar com isso? Você não pode abandonar a família dessa forma. O que está acontecendo com você? Minha mãe me disse, em um tom desesperado. Precisamos de você aqui, filha. Eu, que antes tentava ao máximo acalmar as coisas, agora não tinha mais espaço para isso. Eu estava farta de me sentir culpada por querer cuidar de mim mesma. Não, mãe. Eu não vou mais voltar. Eu preciso de um tempo sozinha. Preciso aprender a cuidar de mim sem ser pressionada por ninguém. Essa casa não é mais minha responsabilidade, e vocês precisam entender isso. Não posso mais ser a pessoa que se sacrifica o tempo inteiro. Disse com firmeza, embora sentisse um peso enorme no coração. No fundo, sabia que isso seria um choque para eles. Mas, por mais doloroso que fosse, não podia continuar nessa situação onde meus sentimentos e necessidades não eram nem considerados. Era uma decisão difícil, mas necessária. No meio da tarde, recebi uma visita inesperada. Júlia apareceu na porta do meu apartamento, com o olhar de quem sabia que algo estava errado, mas ainda não entendia bem o que estava acontecendo. Ela estava com os 2 filhos, Enzo e Lorenzo, que pareciam inquietos. Aurora, precisamos conversar. Eu sei que você não está feliz, mas você não pode simplesmente abandonar a família. Somos todos juntos, e eu não sabia que você se sentiria assim. Ela disse, com um tom suave, mas havia uma certa cobrança em sua voz. Eu olhei para ela, tentando controlar minha raiva e, ao mesmo tempo, entendendo o que ela estava tentando fazer. Ela era minha prima, sempre foi próxima da família, mas o que ela não sabia é que a presença dela e dos filhos havia me deixado sem espaço para respirar. Eles não eram mal intencionados, mas as circunstâncias eram insuportáveis. Júlia, eu não estou abandonando ninguém. Estou apenas me afastando para cuidar de mim. O que aconteceu na casa não foi só um problema meu. Todos tomaram decisões sem pensar em mim, e eu não posso continuar vivendo dessa forma. Não quero ser a pessoa que cede o tempo inteiro. Ela me olhou por um momento, sem saber o que dizer. Eu não queria magoá-la, mas a verdade precisava ser dita. Júlia começou a entender que eu estava falando sério. Os meninos começaram a ficar inquietos, e ela se levantou, provavelmente para deixar o ambiente antes que a situação se tornasse mais tensa. Eu entendo, Aurora. Eu não sabia o quanto isso estava te afetando. Ela disse, com uma expressão de arrependimento. Eu vou falar com meus filhos e com os meus pais. Não vai ser fácil, mas farei isso. Ela saiu, e eu fiquei ali, refletindo sobre tudo. Não sabia o que aconteceria depois, mas uma coisa era certa. Eu estava fazendo o que precisava ser feito.
Estava finalmente começando a priorizar o que era melhor para mim. Nos dias seguintes, a tensão entre mim e minha família aumentou. Não era mais apenas uma questão de responsabilidades financeiras, mas também de um abismo que parecia ter se formado entre nós. Meus pais começaram a ficar mais distantes, quase como se não soubessem mais como me tratar. Cada telefonema era uma cobrança, cada mensagem uma tentativa de me fazer voltar atrás. Mas eu já tinha feito a minha escolha, e não havia como voltar atrás. Foi quando, em um desses dias, minha mãe apareceu na porta do meu apartamento. O olhar dela era de quem estava cansada de tentar entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo disposta a resolver as coisas. Não era a primeira vez que ela aparecia por lá, mas dessa vez, parecia diferente. Aurora, eu sei que você está magoada. Eu só quero que você saiba que não é sobre o que fizemos ou deixamos de fazer. Você é nossa filha, e sempre vamos te amar. Ela disse, com a voz trêmula, como se estivesse prestes a chorar. Eu não sabia o que dizer. A raiva e a dor que senti nos últimos dias estavam começando a dar lugar à compreensão. Eu sabia que eles não tinham agido com a intenção de me machucar, mas era tarde demais. Eu já havia tomado uma decisão, e a convicção estava firme dentro de mim. Eu entendo, mãe. Mas eu não posso mais viver dessa forma. Eu não posso ser a pessoa que sempre cede, que sempre coloca os outros à frente. Eu também preciso de espaço para viver a minha vida, para ser quem eu realmente sou, sem estar sempre à sombra das expectativas de vocês. Ela ficou em silêncio por um momento, talvez digerindo minhas palavras, mas então algo inesperado aconteceu. Ela se aproximou, me abraçou e, sem dizer uma palavra, me deu o apoio que eu tanto precisava. Aquele gesto, sem nenhuma cobrança, foi o que realmente fez a diferença para mim. Eu não sabia se eles compreenderiam totalmente a minha decisão, mas ao menos eu sabia que, no fundo, eles me amavam. Na semana seguinte, recebi uma ligação de Júlia. Ela estava mais calma, mais disposta a conversar de igual para igual, e me pediu uma oportunidade para conversar sobre a situação. Eu aceitei, embora não soubesse exatamente o que esperar. Quando ela chegou, trouxe Enzo e Lorenzo novamente, mas dessa vez a conversa parecia ser mais focada em encontrar um equilíbrio. Aurora, eu percebi o quanto fui insensível com você. Eu estava tão focada nos meus próprios problemas que não vi o que estava acontecendo. Ela disse, com sinceridade. Quero que saiba que eu e os meninos entendemos sua decisão. A nossa chegada não foi fácil, e eu me sinto culpada por ter feito você se sentir pressionada. Quero ajudar, mas no meu lugar. Eu a olhei com um sorriso fraco. A situação ainda estava longe de ser ideal, mas naquele momento, senti que talvez houvesse uma chance de reconstruir as coisas, de uma forma mais justa para todos. Eu não queria afastar minha família completamente, mas também não podia abrir mão da minha liberdade e do meu bem-estar. Eu não estou esperando que tudo volte ao normal, Júlia. Eu só preciso de tempo e de mais respeito pelas minhas escolhas. Vamos tentar encontrar um equilíbrio, mas, por favor, entenda que minha vida precisa ser minha. Ela sorriu e assentiu com a cabeça, compreendendo finalmente o que eu estava tentando dizer. E foi naquele momento que algo em mim mudou. Não se tratava mais de uma batalha entre mim e minha família, mas de uma busca por respeito e por um lugar ao qual eu realmente pertencesse, sem precisar me sacrificar o tempo inteiro. O tempo passou e, aos poucos, as coisas começaram a se ajustar. Não foi uma mudança repentina, nem fácil, mas eu sentia que estava no caminho certo. Minha relação com meus pais e com Júlia estava se transformando, e, com isso, eu estava começando a redescobrir a minha própria vida. Naquele início de ano, decidi fazer uma viagem sozinha. Algo simples, mas que me permitiria respirar e pensar mais claramente sobre os próximos passos. Durante a viagem, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Sem as cobranças, sem as expectativas de ninguém, eu podia ser apenas eu. Ao voltar, as coisas entre minha família e eu estavam mais equilibradas. Eu finalmente havia encontrado meu espaço, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Meu apartamento era agora o lugar onde eu realmente me sentia em casa, sem pressões, sem expectativas de que eu deveria ser alguma coisa para os outros. Uma tarde, enquanto tomava um café no meu apartamento, recebi uma mensagem de Júlia. Ela dizia que queria me convidar para um almoço em família, um momento para celebrar a nossa reconciliação e dar um novo começo à nossa convivência.
Eu estava hesitante, ainda com receio de que velhos padrões pudessem voltar, mas resolvi aceitar. Afinal, nós tínhamos dado um grande passo juntos, e talvez fosse o momento de fortalecer ainda mais esse vínculo. No dia marcado, fui até a casa de Júlia. Quando entrei, fui recebida com um sorriso sincero de todos. Eles haviam se esforçado para preparar um almoço simples, mas cheio de carinho. A convivência parecia mais leve, sem as tensões de antes. Conversamos sobre assuntos leves, coisas do cotidiano, e não mais sobre cobranças ou expectativas. Até mesmo meus pais estavam mais relaxados, aceitando que, às vezes, a vida precisa de ajustes para que todos encontrem seu próprio caminho. Foi quando meu pai, com um olhar pensativo, me disse: "Eu não sei o que foi mais difícil, entender a sua decisão ou perceber o quanto eu te sobrecarreguei com minhas próprias expectativas. Mas uma coisa é certa, filha, você nos mostrou que precisamos te respeitar mais. E por isso, estamos aqui, para te apoiar no que for preciso." As palavras dele me tocaram profundamente. Ali, naquele momento, senti que finalmente tínhamos chegado a um lugar de compreensão mútua. Não era sobre quem estava certo ou errado, mas sobre a necessidade de respeito e de espaço para cada um ser quem realmente é. O almoço continuou tranquilo, e, ao final, Júlia se aproximou de mim com um sorriso. "Aurora, obrigado por ter nos dado a oportunidade de mudar. Sei que não vai ser fácil, mas quero que saiba que estamos aqui para você, para o que precisar." Eu sorri, sentindo um alívio imenso, e respondi: "Eu também estou disposta a tentar. Mas, como eu já disse, precisamos fazer isso juntos, respeitando os limites de cada um." Foi nesse almoço simples que, de alguma forma, as peças começaram a se encaixar. Eu finalmente havia encontrado meu equilíbrio. Minha vida não era mais sobre agradar aos outros, mas sobre ser fiel a mim mesma e aprender a construir relacionamentos saudáveis, onde o amor e o respeito fossem as bases. Eu sabia que a jornada estava longe de acabar, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz com minhas escolhas. O que eu tinha agora era um futuro onde eu poderia ser eu mesma, sem abrir mão do que realmente importava. Nos meses seguintes, a minha vida tomou uma forma que eu nunca imaginei ser possível. A relação com minha família, especialmente com meus pais e Júlia, começou a florescer de uma maneira saudável, onde a compreensão e o respeito estavam acima de qualquer expectativa ou cobrança. Aos poucos, percebi que a verdadeira liberdade não estava apenas no meu espaço físico, mas também no modo como eu me relacionava com os outros. Minha confiança estava crescendo a cada passo que eu dava. O tempo sozinho havia me ajudado a entender melhor o que eu queria para minha vida e como as decisões que tomava refletiam minha verdadeira essência. Eu comecei a me envolver em novos projetos, coisas que realmente me faziam feliz. O trabalho que antes parecia uma obrigação passou a ser algo que eu amava fazer, e com isso, minha carreira se estabilizou de forma incrível. Eu estava no controle da minha vida, sem permitir que ninguém interferisse no que eu desejava. Certo dia, recebi um convite inesperado. Era para um jantar em um restaurante, um evento organizado pela minha empresa para celebrar o crescimento do ano. Quando cheguei, fiquei surpresa ao ver que muitos dos meus familiares estavam lá. Miguel, Dalva, Júlia, e até mesmo Enzo e Lorenzo estavam presentes, e logo pude perceber que era uma tentativa deles de celebrarmos, não apenas o sucesso da minha carreira, mas também o nosso reencontro como família. Naquela noite, o ambiente estava leve. Não havia mais cobranças, não havia mais ressentimentos. Todos estavam ali porque queriam estar, e o simples fato de estarmos reunidos sem pressões, sem segundas intenções, foi uma vitória para mim. Aquele jantar simbolizava nossa nova realidade, onde o amor era incondicional, mas onde também existia o espaço para sermos nós mesmos. Enquanto conversava com minha mãe, ela me olhou nos olhos e disse: "Eu sinto muito por não ter te dado o espaço que você precisava antes, Aurora. Mas, agora, eu entendo. E mais importante, eu te admiro por ter sido tão corajosa em tomar a decisão que fez sua vida prosperar. Você é uma mulher incrível." Foi nesse momento que percebi como as coisas realmente haviam mudado. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Eu já tinha conquistado o que mais importava: a minha paz interior e o respeito da minha família. O restante da noite foi de celebração. Entre risos e conversas leves, percebi que, finalmente, estávamos em um lugar de compreensão mútua. As coisas não eram perfeitas, mas estavam no caminho certo.
Eu, Aurora, havia aprendido a importância de ser verdadeira consigo mesma, de dar limites e de, acima de tudo, nunca perder a capacidade de perdoar e de recomeçar. A história que começou com desconforto, cobranças e afastamento, terminou com um novo começo para mim e para minha família. Uma nova fase de nossas vidas se abriu, uma onde eu sabia que poderia ser a pessoa que sempre quis ser, sem deixar para trás quem realmente sou. O mais importante, eu havia conquistado a minha liberdade, e ninguém mais poderia tirá-la de mim.